O tapa veio tão rápido que eu mal consegui reagir. Meu rosto queimava enquanto todos os olhos do salão de festa se voltavam para mim, congelados em silêncio absoluto. Andrea, minha nora, estava à minha frente, respirando pesado, o vestido impecável manchado de tensão e a raiva nos olhos. Eu quero as chaves do seu apartamento. Agora! Ela gritou, a voz cortando a música e o murmúrio dos convidados como uma lâmina. Cada palavra parecia envenenar o ar. Meu coração acelerou, mas a humilhação que senti foi muito pior que a dor física. Meu filho Ricardo permanecia parado, o olhar fixo no chão, como se eu fosse invisível. Ninguém se moveu para me ajudar. Apenas olhares desconfortáveis e sussurros baixinhos preenchiam o ambiente. Por meses, eu vinha suportando comentários e críticas silenciosas de Andrea sobre minha casa, meu jeito de me vestir, meu carro antigo, minha vida simples. Mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para ser atacada publicamente no dia do casamento dela. No instante em que senti sua mão contra minha bochecha, algo dentro de mim mudou. A sensação de injustiça queimava mais do que qualquer dor física. As lembranças começaram a invadir minha mente enquanto eu me levantava lentamente, sentindo os olhares sobre mim como punhais invisíveis. Lembrei-me da primeira vez que Andrea visitou o meu apartamento. O desprezo estampado no rosto dela, as pequenas críticas disfarçadas de preocupações. Cada encontro desde então tinha sido um lembrete silencioso de que eu nunca seria boa o suficiente para meu próprio filho e sua esposa. Meu nome é Marta, tenho 65 anos e sempre vivi com dignidade e discrição. Mas hoje, diante de todos, a gota d'água foi alcançada. O tapa de Andrea não foi apenas físico. Foi o catalisador que fez minha vida inteira de paciência e silêncio explodir em consciência. Eu precisava reagir, mas como? E se minha decisão mudasse tudo para sempre? Hoje tudo mudou, e ainda estou sentada aqui, no mesmo salão onde minha vida parecia ser apenas rotina e festa. Andrea, minha nora, tentou tomar meu apartamento como se fosse um prêmio devido a ela, alegando que precisava de espaço para começar sua nova vida com Ricardo. Mas o que ela não sabia é que por trás da minha vida simples, cada centavo, cada decisão e cada imóvel foram frutos de anos de trabalho, planejamento e amor que Roberto e eu cultivamos com cuidado. Durante meses, Andrea vinha me pressionando com pequenas críticas, minha casa, meu carro, meu modo de viver. Sempre com o objetivo claro de me empurrar para fora, de controlar o que era meu por direito. Ela acreditava que poderia herdar o que nem sabia exatamente o valor, imaginando que o apartamento fosse apenas mais um bem fácil de conquistar. Mas ela subestimou algo que não se compra, minha paciência, minha experiência e minha capacidade de proteger tudo que construímos. Hoje, no meio da festa, percebo o contraste entre a aparência dela e a minha verdade. Ela pensa que quer meu apartamento, mas eu sei que seu desejo nasce da ganância, do egoísmo e do impulso de tomar o que não é seu. Cada comentário, cada sorriso falso, cada manipulação que praticou ao longo dos meses será confrontado com a verdade, diante de todos que estão aqui. Nesta história, vou mostrar cada detalhe do que estou vivendo agora. A dor, o choque, a indignação e a força que surge quando alguém tenta pisar em você. Quero que você sinta cada emoção comigo. Perceba como a coragem e a resiliência podem mudar tudo em um instante. Inspire-se a nunca permitir que a ganância alheia roube seu valor ou sua história. Se você se emociona com histórias de mulheres que enfrentam desafios, injustiças e superam obstáculos com coragem e sabedoria, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se para acompanhar comigo cada reação, cada decisão e cada vitória que está prestes a acontecer. A festa ainda acontecia ao meu redor. Risadas, música alta e o tilintar de taças enchiam o ar. Mas para mim, cada som parecia cortar como lâmina.
Andréa caminhava entre os convidados com seu sorriso confiante, como se nada tivesse acontecido. Ricardo permanecia ao lado dela, imóvel, os olhos baixos, incapaz de me defender ou confrontá-la. O silêncio deles pesava mais do que qualquer grito poderia ter feito. Os convidados trocavam olhares e cochichos, alguns surpresos, outros desconfortáveis demais para intervir. Murmúrios percorriam o ambiente. Você viu o que ela fez? Que situação constrangedora! Cada gesto, cada reação apenas reforçava a urgência de agir. Eu precisava transformar a humilhação em algo que ninguém pudesse ignorar. Com mãos firmes, tirei o celular da bolsa e liguei. Júlio, preciso que venha ao Gran Palazzo imediatamente. Traga os documentos que combinamos. É hora de todos conhecerem a verdade. Do outro lado, a voz calma e precisa de Júlio confirmou. Chegaria em poucos minutos. Meu coração disparou, mas havia firmeza na minha voz e determinação no meu peito. A hora de mudar a narrativa havia chegado. Enquanto esperava, observei cada detalhe à minha volta. Mesas impecáveis, convidados conversando e rindo, Andréa ajustando o vestido como se nada tivesse acontecido. Ricardo parecia dividido, começando a perceber que algo grande estava prestes a acontecer. Cada segundo alongava-se. Cada olhar carregava expectativa e tensão. Naquele instante, percebi que o tapa não havia sido o fim, mas o início de algo maior. Não se tratava apenas de confrontar Andréa ou Ricardo, mas de assumir finalmente o controle da minha própria história. A espera por Júlio e pelos documentos tornava cada minuto mais carregado de suspense e mais fortalecia minha determinação. O momento da verdade estava prestes a chegar. O som da porta do salão se abrindo parecia ecoar em câmera lenta. Meu coração acelerou quando percebi Júlio entrando, pasta em mãos, o olhar sério, quase tão tenso quanto o meu. Cada passo dele atravessava a música, os murmúrios e as risadas ainda presentes na festa, transformando o ambiente em um palco de expectativa silenciosa. Eu podia sentir o peso de cada olhar, cada gesto dos convidados se voltando para nós, sem entender ainda o que estava prestes a acontecer. Júlio aproximou-se com passos firmes, entregando a pasta diretamente em minhas mãos. Os papéis dentro dela representavam anos de planejamento, contratos, registros de investimentos, testamentos e decisões estratégicas de Roberto, evidências da vida que construímos e que ninguém jamais deveria questionar. Ao tocá-los, senti uma onda de poder silencioso percorrer meu corpo. Pela primeira vez desde o tapa, não senti medo. Sentia controle, clareza e força. Andréa finalmente percebeu o movimento, os olhos dela arregalados ao notar a pasta nas minhas mãos. O sorriso confiante desapareceu instantaneamente, substituído por um misto de surpresa e inquietação. Ricardo olhou de um para outro, visivelmente dividido entre a esposa e a mãe. A tensão era quase palpável, como uma corda prestes a se romper. Eu podia ver que todos os presentes começavam a sentir que algo estava mudando. Respirei fundo e abri a pasta com cuidado, mostrando alguns documentos estratégicos. Cada folha exposta era uma declaração silenciosa de poder e dignidade. Os murmúrios começaram a se intensificar entre os convidados, a incredulidade estampada nos rostos. Andréa recuou um passo. Seus olhos não piscavam, o sorriso que carregava o dia inteiro agora se transformando em uma máscara de dúvida. Ricardo, por sua vez, finalmente ergueu o olhar para mim, e pude ver que o choque misturava-se com compreensão. Ele começava a perceber que toda a história que acreditara conhecer estava prestes a mudar. Naquele instante, senti que a paciência de anos finalmente tinha valido a pena. O salão inteiro, ainda cheio de música e luzes cintilantes, tornou-se testemunha do momento em que a mulher que todos julgavam frágil começava a se revelar. E, enquanto Júlio permanecia ao meu lado, pronto para qualquer necessidade, percebi que aquele era apenas o primeiro passo.
O jogo havia mudado, e ninguém, nem Andrea, nem Ricardo, nem os convidados, poderia ignorar a força que eu finalmente assumia. O salão continuava vibrante, mas agora cada risada, cada tilintar de taças parecia distante, como se eu estivesse em uma bolha de silêncio absoluto, onde só existiam Andrea, Ricardo, Júlio e eu. Segurei a pasta com firmeza. Com um gesto quase teatral, abri a sóbria mesa mais próxima, revelando os documentos que carregavam décadas de planejamento. Cada folha era uma pequena explosão de verdade, capaz de quebrar as mentiras e arrogâncias que Andrea cultivara ao longo de anos. Andrea parou. O sorriso confiante desmoronou como um castelo de cartas. Seus olhos se arregalaram quando viu o primeiro contrato, os registros financeiros e os testamentos de Roberto cuidadosamente organizados. O que é isso? Conseguiu balbuciar, sua voz tremendo enquanto tentava recompor a postura. Ricardo, que até então se mantivera dividido, agora parecia atônito, a culpa e a surpresa refletidas em cada gesto. A máscara de normalidade de todos ao redor começou a se rachar, e os convidados finalmente perceberam que algo muito maior estava acontecendo. Respirei fundo e comecei a falar, cada palavra medida, firme, carregada de anos de paciência e resistência. Tudo isso que vocês acreditavam sobre minha vida, sobre minha fraqueza, é mentira. Roberto e eu planejamos cada passo, cada decisão, para proteger nossa família e nossa dignidade. E ninguém, nem mesmo Andrea, poderia decidir sobre minha vida ou meu apartamento sem meu consentimento. Cada frase aumentava a tensão, e o olhar de Andrea não conseguia mais disfarçar a incredulidade. Enquanto eu falava, Júlio permanecia ao meu lado, pronto para apresentar qualquer documento que eu indicasse. Cada página que mostrávamos revelava algo que contradizia a narrativa de Andrea. Decisões de Roberto, acordos financeiros, testemunhos silenciosos de nossa história, que ninguém ali jamais poderia contestar. Ricardo começou a tremer, seus olhos finalmente encontrando os meus, e naquele instante percebi que ele começava a compreender a dimensão do que estava diante dele, que toda a minha vida silenciosa, discreta e aparentemente simples, era cheia de força, sabedoria e estratégia. O salão inteiro agora estava atento, murmúrios correndo de mesa em mesa, olhares cheios de surpresa e respeito. Andrea recuou, incapaz de contestar, e eu senti pela primeira vez em anos uma onda de poder misturada a alívio. Eu não era mais a mulher invisível ou subestimada. Eu era Marta, e minha história estava finalmente à frente de todos. E naquele instante, soube que a festa inteira testemunharia a virada que ninguém poderia esperar. O som da porta do salão se abrindo parecia ecoar em câmera lenta. Meu coração acelerou quando percebi Júlio entrando, pasta em mãos, o olhar sério, quase tão tenso quanto o meu. Cada passo dele atravessava a música, os murmúrios e as risadas ainda presentes na festa, transformando o ambiente em um palco de expectativa silenciosa. Eu podia sentir o peso de cada olhar, cada gesto dos convidados se voltando para nós, sem entender ainda o que estava prestes a acontecer. Júlio aproximou-se com passos firmes, entregando a pasta diretamente em minhas mãos. Os papéis dentro dela representavam anos de planejamento, contratos, registros de investimentos, testamentos e decisões estratégicas de Roberto, evidências da vida que construímos e que ninguém jamais deveria questionar. Ao tocá-los, senti uma onda de poder silencioso percorrer meu corpo. Pela primeira vez desde o tapa, não senti medo. Sentia controle, clareza e força. Andrea finalmente percebeu o movimento, os olhos dela arregalados ao notar a pasta nas minhas mãos. O sorriso confiante desapareceu instantaneamente, substituído por um misto de surpresa e inquietação. Ricardo olhou de um para outro, visivelmente dividido entre a esposa e a mãe. A tensão era quase palpável, como uma corda prestes a se romper.
Eu podia ver que todos os presentes começavam a sentir que algo estava mudando. Respirei fundo e abri a pasta com cuidado, mostrando alguns documentos estratégicos. Cada folha exposta era uma declaração silenciosa de poder e dignidade. Os murmúrios começaram a se intensificar entre os convidados, a incredulidade estampada nos rostos. Andréa recuou um passo. Seus olhos não piscavam, o sorriso que carregava o dia inteiro agora se transformando em uma máscara de dúvida. Ricardo, por sua vez, finalmente ergueu o olhar para mim, e pude ver que o choque misturava-se com compreensão. Ele começava a perceber que toda a história que acreditara conhecer estava prestes a mudar. Naquele instante, senti que a paciência de anos finalmente tinha valido a pena. O salão inteiro, ainda cheio de música e luzes cintilantes, tornou-se testemunha do momento em que a mulher que todos julgavam frágil começava a se revelar. E, enquanto Júlio permanecia ao meu lado, pronto para qualquer necessidade, percebi que aquele era apenas o primeiro passo. O jogo havia mudado, e ninguém, nem Andréa, nem Ricardo, nem os convidados, poderia ignorar a força que eu finalmente assumia. O salão continuava vibrante, mas agora cada risada, cada tilintar de taças parecia distante, como se eu estivesse em uma bolha de silêncio absoluto, onde só existiam Andréa, Ricardo, Júlio e eu. Segurei a pasta com firmeza. Com um gesto quase teatral, abri-a sobre a mesa mais próxima, revelando os documentos que carregavam décadas de planejamento. Cada folha era uma pequena explosão de verdade, capaz de quebrar as mentiras e arrogâncias que Andréa cultivara ao longo de anos. Andréa parou. O sorriso confiante desmoronou como um castelo de cartas. Seus olhos se arregalaram quando viu o primeiro contrato, os registros financeiros e os testamentos de Roberto cuidadosamente organizados. O que é isso? Conseguiu balbuciar, sua voz tremendo enquanto tentava recompor a postura. Ricardo, que até então se mantivera dividido, agora parecia atônito, a culpa e a surpresa refletidas em cada gesto. A máscara de normalidade de todos ao redor começou a se rachar, e os convidados finalmente perceberam que algo muito maior estava acontecendo. Respirei fundo e comecei a falar, cada palavra medida, firme, carregada de anos de paciência e resistência. Tudo isso que vocês acreditavam sobre minha vida, sobre minha fraqueza, é mentira. Roberto e eu planejamos cada passo, cada decisão, para proteger nossa família e nossa dignidade. E ninguém, nem mesmo Andréa, poderia decidir sobre minha vida ou meu apartamento sem meu consentimento. Cada frase aumentava a tensão, e o olhar de Andréa não conseguia mais disfarçar a incredulidade. Enquanto eu falava, Júlio permanecia ao meu lado, pronto para apresentar qualquer documento que eu indicasse. Cada página que mostrávamos revelava algo que contradizia a narrativa de Andréa. Decisões de Roberto, acordos financeiros, testemunhos silenciosos de nossa história, que ninguém ali jamais poderia contestar. Ricardo começou a tremer, seus olhos finalmente encontrando os meus, e naquele instante percebi que ele começava a compreender a dimensão do que estava diante dele, que toda a minha vida silenciosa, discreta e aparentemente simples, era cheia de força, sabedoria e estratégia. O salão inteiro agora estava atento, murmúrios correndo de mesa em mesa, olhares cheios de surpresa e respeito. Andréa recuou, incapaz de contestar, e eu senti pela primeira vez em anos uma onda de poder misturada a alívio. Eu não era mais a mulher invisível ou subestimada. Eu era Marta, e minha história estava finalmente à frente de todos. E naquele instante, soube que a festa inteira testemunharia a virada que ninguém poderia esperar. Segurei a pasta com firmeza e respirei fundo. O salão continuava cheio de música e conversas, mas parecia que todos os sons agora se dissolviam em segundo plano. Cada convidado estava parado, fixando os olhos em mim, como se aguardassem a próxima palavra,
o próximo gesto que confirmaria que eu não era mais a mulher subestimada que todos acreditavam conhecer. Vocês pensaram que minha vida era simples, que meu apartamento era modesto demais, que eu não tinha controle sobre nada. Comecei, a voz firme, carregada de anos de paciência e dor silenciosa. Mas Roberto e eu planejamos cada passo de nossa história. Cada investimento, cada decisão, cada contrato estava voltado para proteger nossa família. E ninguém aqui jamais poderia decidir sobre minha vida sem meu consentimento. Abri a pasta e mostrei alguns contratos e registros. Andréa recuou visivelmente, os dedos tremendo enquanto tentava manter a compostura. Ricardo finalmente ergueu os olhos para mim, a expressão de choque misturada com culpa evidente. Você nunca me contou isso, mãe, murmurou ele, quase inaudível, mas eu não precisava de palavras dele. Cada olhar, cada reação naquele salão era minha confirmação de que a verdade estava finalmente sendo reconhecida. Júlio, ao meu lado, me entregava documentos que evidenciavam decisões de Roberto sobre propriedades e investimentos, cada página mais contundente que a anterior. A tensão em Andréa era quase palpável. A arrogância que ela carregava durante meses começou a desmoronar. Alguns convidados cochichavam entre si, outros simplesmente observavam, percebendo que aquilo não era apenas uma disputa familiar, era a revelação de uma mulher que ninguém ousara subestimar. Respirei fundo e fechei a pasta com firmeza, sentindo uma onda de poder percorrer meu corpo. Hoje, vocês conheceram a verdadeira Marta. A mulher que vocês pensaram ser frágil, submissa e invisível. Na verdade, construiu sua vida com sabedoria, paciência e força. Andréa olhava para mim sem palavras. Ricardo ainda processava a revelação, e o salão inteiro finalmente entendia. Nada seria como antes, e minha história acabava de tomar o controle que sempre mereceu. Andréa engoliu em seco, a máscara de confiança finalmente rachando. Ela deu um passo à frente, tentando recuperar o controle, mas a hesitação era visível. Cada gesto meu, cada documento exibido, desmoronava a fachada que ela havia construído ao longo dos meses. Os convidados começavam a cochichar mais alto, alguns trocando olhares surpresos, percebendo que aquele momento não era apenas um confronto, mas uma verdadeira virada de poder. Isso não muda nada, disse Andréa, a voz tremendo, tentando manter a postura. Mas cada palavra soava fraca diante da evidência diante de todos. Os contratos, registros e decisões estratégicas de Roberto eram incontestáveis. Júlio permanecia ao meu lado, entregando documentos adicionais com precisão cirúrgica, como se cada folha fosse uma confirmação de minha força silenciosa. Ricardo, que antes estava dividido e hesitante, finalmente ergueu os olhos para mim. A culpa, a surpresa e o respeito começavam a se misturar em seu olhar. Ele parecia entender pela primeira vez que a mulher que julgava passiva, subestimada e submissa, na verdade, possuía uma força calculada e profunda. E naquele instante, percebi que não estava apenas confrontando Andréa. Eu estava resgatando a percepção que meu próprio filho tinha de mim. Andréa recuou, desarmada, enquanto o salão inteiro agora me observava com uma mistura de espanto e admiração. Cada convidado, que antes cochichava sobre a frágil sogra, agora via claramente a mulher que sempre fora, estratégica, resiliente e digna. Minha paciência e meu silêncio haviam sido mal interpretados, mas agora eram a base da minha autoridade. Enquanto fechava a pasta, sentindo o peso da verdade firme em minhas mãos, soube que o jogo havia mudado de vez. A arrogância de Andréa estava derrotada. Ricardo começava a compreender minha força, e cada olhar no Gran Palazzo confirmava. Eu não era mais subestimada. A mulher que todos pensavam conhecer acabará de se revelar, e nada jamais seria igual. O Gran Palazzo, que há pouco era palco de música e celebração, agora parecia suspenso no tempo.
Cada convidado percebia que algo muito maior estava acontecendo. Andrea, com os olhos arregalados, encarava os documentos que eu cuidadosamente exibia, revelando décadas de planejamento e dedicação de Roberto e minha vida juntos. Havia uma tensão quase elétrica no ar, uma mistura de choque, curiosidade e incredulidade que pairava sobre todos. Segurei a pasta firme, respirando profundamente antes de falar. Andrea, você desejou tomar o que nem sabia o quanto valia. Pensou que poderia ter meu apartamento e tudo que construímos com Roberto sem esforço. Por sua ganância, você não terá absolutamente nada. Nenhum centavo, nenhum direito. Nada que seja nosso será seu. Cada palavra era uma lâmina silenciosa que perfurava a máscara de arrogância que ela vestia há meses. O rosto de Andrea mudou drasticamente. O sorriso de confiança que ostentava em cada encontro se desfez, substituído por choque, incredulidade e raiva contida. Ela balbuciou. Isso não pode ser. Eu mereço. Mas suas palavras caíram no vazio. Júlio me entregava mais documentos, reforçando cada ponto, cada registro, tornando minha decisão inquestionável. Ricardo, que antes hesitava, finalmente se posicionou. Mãe, agora eu vejo, nada será dela. Ela quis tomar algo que nem conhecia direito, e você sempre soube o que estava fazendo. Estou ao seu lado. Seus olhos refletiam reconhecimento e respeito, e senti uma onda de força percorrer meu corpo. André estava cercada, e não havia escapatória. O salão inteiro testemunhava a transformação. A mulher que todos pensavam subestimada se revelava como estratégica, justa e implacável diante da ganância. Cada olhar, cada suspiro confirmava que eu não era mais invisível. Enquanto isso me mantinha no controle absoluto da situação, e a arrogância de Andrea começava a se desfazer diante da verdade. Andrea começou a perder completamente a compostura. Seus olhos faiscavam de raiva, e a respiração acelerada denunciava o desespero que crescia dentro dela. Você vai me destruir. Eu mereço uma parte disso, gritou, mas sua voz soava fraca diante da força das evidências que agora estavam diante de todos. Ela queria o apartamento, queria o dinheiro que nem sabia o quanto existia, e agora sua ganância cobrava o preço. Ricardo avançou, firme, com olhar determinado. Não, a senhora tem razão. Por conta de sua ganância, ela não terá nada. Tudo que vocês construíram está seguro, e eu estou com a senhora. Cada palavra sua reforçava a verdade e o peso da justiça. Andrea mordeu os lábios, impotente, enquanto sua postura se tornava desarticulada, os gestos revelando desespero e derrota. Os convidados, que antes cochichavam, agora estavam em choque absoluto. O que parecia apenas uma disputa familiar se transformava em uma lição sobre ganância, verdade e justiça. Eu mantinha a voz calma, mas firme. Andrea, você quis tomar algo que nem sabia o valor. A vida nos testa e você escolheu mal. Não haverá retorno. Cada sílaba era carregada de paciência, anos de silêncio e força. O choque tomou conta de Andrea. Ela sabia que perderá, e cada documento a lembrava que seus planos haviam falhado. Ricardo, ao meu lado, reforçava a verdade. A justiça prevaleceria sobre qualquer ambição egoísta, e o respeito de todos ao nosso redor consolidava nossa posição. Andrea tentou falar novamente, mas não havia palavras que pudessem inverter o destino que ela mesma construíra com a ganância. O Gran Palazzo, palco de festa e celebração, agora testemunhava a virada de poder. Eu me mantinha firme, cada gesto controlado, cada palavra carregada de verdade. A arrogância de Andrea tinha sido esmagada, e a paciência e força de Marta se revelavam completas. Nada poderia apagar aquela vitória, e todos ao redor percebiam que a mulher que julgavam frágil, finalmente, se revelava imbatível. Andrea estava sem fôlego,
o rosto rubro de raiva e desespero, e eu podia sentir cada tremor em seu corpo. Isso não é justo. Eu deveria ter, tentou dizer, mas a voz falhou antes mesmo de completar a frase. Eu a observava, sentada, firme e tranquila, sentindo o peso da verdade se instalar no ar do Gran Palazzo. Ela queria o meu apartamento, queria o dinheiro que nem sabia o quanto existia, e agora percebia, com uma mistura de incredulidade e ódio, que não teria absolutamente nada. A ganância que a guiou durante meses colidia com a realidade que eu, pacientemente, construíra. Ricardo se aproximou de mim e segurou minha mão, firme, como se quisesse transmitir força e certeza. Seus olhos encontraram os meus, e naquele momento senti que não estava sozinha. Mãe, você sempre soube. Nada será dela. Nossa família, nossa história e nossos princípios estão protegidos. Ela não terá nada. Suas palavras foram como um escudo, confirmando minha decisão e fortalecendo minha coragem. Andréia deu um passo atrás, derrotada, cada gesto revelando que seu plano havia fracassado completamente. Ao meu redor, os convidados começavam a perceber a magnitude da situação. Alguns cochichavam entre si, outros apenas me observavam, boquiabertos, sentindo o respeito que se formava silenciosamente em torno de mim. Eu podia ouvir sussurros. Ela é muito mais forte do que aparentava e nunca subestime uma mulher assim. Cada olhar que se voltava para mim era uma confirmação de que, finalmente, minha história, minha paciência e minha resiliência estavam sendo reconhecidas. Fechei a pasta com firmeza, sentindo que cada detalhe da nossa vida estava seguro. A justiça havia prevalecido, a arrogância de Andréia fora derrotada, e Ricardo estava ao meu lado, solidificando a união e proteção da nossa família. O Gran Palazzo, que há pouco parecia apenas um cenário de festa, agora guardava a prova de uma virada completa, da humilhação da ganância à vitória da verdade, da paciência e da força. Pela primeira vez, senti um peso sair dos meus ombros. Eu, Marta, que tanto subestimaram, mostrava quem realmente era. Uma mulher cuja paciência, dignidade e resiliência transformavam qualquer injustiça em vitória. Andréia compreendeu que sua ganância havia custado tudo. Ricardo reconheceu a força que sempre esteve diante dele, e todos os convidados agora sabiam. Minha história não era apenas de sofrimento, mas de coragem, estratégia e triunfo. E naquele momento, senti que finalmente ninguém jamais poderia me subestimar novamente. A noite terminou, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. O tapa de Andréia, que inicialmente parecia apenas humilhação, transformou-se em um catalisador de força e consciência. Pela primeira vez, percebi que dignidade não é apenas uma palavra. É ação, postura e coragem para se impor mesmo quando tudo e todos parecem estar contra você. Sentada novamente em meu canto do salão, não sentia mais dor, mas um orgulho silencioso de ter me mantido firme. Ricardo finalmente me olhou nos olhos, com respeito e compreensão. Aquele momento selou algo entre nós. Ele reconheceu minha força e meu direito de ser ouvida. Andréia, por sua vez, aprendeu que desrespeito nunca passa despercebido e que palavras ou gestos cruéis têm consequências. Eu percebi que, mesmo aos 65 anos, uma mulher pode transformar dor em poder, humilhação em aprendizado e momentos difíceis em oportunidades de crescimento pessoal. Hoje saio daqui não apenas com minha dignidade restaurada, mas também com uma certeza. Nunca é tarde para se impor, para defender-se e para ensinar, pelo exemplo, o valor do respeito e da coragem. Cada desafio enfrentado, cada humilhação suportada, fortalece nossa voz e nos lembra que merecemos ser tratados com consideração. E se a minha história tocou o seu coração, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar de qual cidade você está assistindo. Compartilhe comigo. Você já viveu um momento em que precisou se levantar contra a injustiça?
Sua voz pode inspirar outras pessoas, assim como a minha.